Num excelente exemplo de galinha defendendo a raposa, um deputado brasileiro se elegeu em Portugal para lutar contra a imigração e pode ter dado certo lá. Mas quando veio dar entrevista para um jornal brasileiro, o jornalista não deixou barato, porque a gente ouviu cada absurdo que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Vamos falar então deste deputado brasileiro que se elegeu em Portugal e tentar entender um pouco disso. Sofia Labanca na tela. Sofia, seja muito bem-vinda. Ele se elegeu por um partido que a gente comentou aqui recentemente, quando a gente falou sobre o músico brasileiro que tem sido atacado por algumas pessoas em Portugal. Exato. E começou já muito mal. Pois é, né? Então, no último domingo rolou a eleição lá em Portugal, né? E pela primeira vez teve um brasileiro eleito, né? Um brasileiro que sim, ele tem cidadania portuguesa, né? Mas nascido no Brasil. E, muito ironicamente, foi eleito pelo Chega, né? Um partido de extrema-direita que, apesar de ainda não ter conseguido emplacar o primeiro-ministro, está assustando bastante porque aumentou já 4 vezes o seu número de deputados. Passou de 12 para 48 deputados em uma eleição. Mas, enfim, vamos voltar para o deputado. E a gente está falando aí do Marcos Santos, né, carioca, que já está há muitos anos lá em Portugal, que se elegeu na região do Porto, né, de Porto, cidade de Porto. E que ele tem se destacado por discursos assim. E, gente, eu já peço desculpa por fazer vocês ouvirem isso, mas se eu mergulhei no churume, vocês vão mergulhar também. Nós não podemos baixar a cabeça e deixar de falar aquilo que a gente pensa. Qual é o problema? A Europa é branca, assim como a África é negra. Qual é o problema? Qual é o problema? Racistas e xenófobos. Por quê? Porque nós queremos defender as nossas fronteiras para que não venham mais Mamadus e Joacines. Aí dá um pausezinho só para quem não conseguiu pegar ali o que estava escrito, tá explicando, né, que esses 2 nomes que ele está citando são os nomes mais comuns entre homens e mulheres e imigrantes africanos que vão para Portugal. Que nós somos racistas e xenófobos. Portugal não é contra a imigração, mas nós temos que ter controle e nós queremos os bons imigrantes. Nós queremos o Marcos Santos, nós queremos o Luca Mombito, nós queremos o Mitar Ribeiro, nós não queremos Joacine, nós não queremos Joacines e Mamadus. Quem sai do seu país para ir para outro país tem que respeitar as leis, tem que respeitar as normas e se adaptar. Se você não consegue se adaptar, volta para sua terra. Eu encontrei há pouco tempo, presidente, uma senhora brasileira também, e ela me disse: uau, que bom, um brasileiro na política portuguesa. Olha, agora já temos alguém para defender os brasileiros que vivem em Portugal. E eu, oh Jesus. Olha, minha senhora, a senhora está equivocada. Se eu quisesse defender os direitos dos brasileiros, eu estava no Brasil, a lutar do lado da direita brasileira, a lutar do lado do ex-presidente Bolsonaro, e estaria com muito orgulho. Eu não estou na política portuguesa para defender o direito de brasileiros ou indianos ou qualquer outro imigrante como eu que vive em Portugal. Eu estou em Portugal para defender os direitos dos portugueses, porque Portugal pertence aos portugueses. Existe... É um absurdo atrás do outro, Sofia. Total. E ele conseguiu se eleger assim, né, por um partido de extrema-direita, mas conseguiu se eleger dessa forma. Acontece que, depois de eleito, ele foi dar uma entrevista a um veículo de jornalismo brasileiro, né, o UOL. E daí lá, ele deu o azar de dar de cara com o Diego Sarza,
que, aliás, como dizem aqui no Paraná, é bicho do Paraná, né? Eu conheço, gente boa. É paranaense. E daí eu acho que a gente pode ver como deu errado para o Marcos Santos. Só vou dizer isso, deu errado para o Marcos Santos. Outra coisa que você perguntou foi sobre o racismo. Racismo. Se você for no dicionário, não diz que racismo é simplesmente se uma pessoa for branca e insultar uma pessoa preta. Não, racismo é quando você tem aversão pela outra pessoa pelo tom da pele. Então existe racismo de branco para branco, de preto para preto. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e na Flórida e muitas vezes os negros eram muito racistas com os brancos. Eu via isso. Só para reforçar, fala. Não, só como homem negro também, relembrar que foram os nossos antepassados que foram escravizados, né? Foram trazidos e foram escravizados. É verdade. E é por isso que o sistema, inclusive, né, a sociedade se formou numa condição que se perpetuou até hoje, né? Por isso que a gente trata dessas pautas raciais. É claro que pode haver ofensas, né? Um branco pode realmente ofender, um negro pode ofender um branco, mas não tem uma estrutura de poder à sua mão, né, para conseguir impor as suas demandas, né? Por isso que costuma-se falar que não existe racismo reverso. Podem ocorrer algumas desavenças, algum insulto, mas a prática de racismo, né, que inclui você ter uma estrutura de poder, realmente é muito difícil, porque quem tem essa estrutura de poder hoje é a população branca majoritariamente. Pelo menos aquilo que eu estudei até hoje dessas questões raciais, deputado. Não sei, acho que o senhor quer complementar. Sim, eu discordo. Você disse que os brancos não foram escravizados, os brancos foram escravizados. Vamos lembrar que a escravidão, ela nunca foi por conta da cor da pele. Os negros foram escravizados pelos próprios negros. Os portugueses, quando iam na África, eles não iam à caça, eles não corriam no mato atrás para pegar um negro. Eles compravam os negros dos próprios negros. Por isso, o racismo nunca foi por conta da pele. O racismo foi algo cultural. Os negros escravizavam os negros, mas os brancos também escravizavam os brancos, os negros escravizavam os brancos. O racismo nunca foi por conta da pele. O racismo era algo estrutural, nunca foi por conta da pele. Desculpa, e sim, os brancos foram escravizados. Eu vou te interromper porque o senhor está tentando reescrever a história. Agradeço o senhor pela participação aqui conosco. Um abraço, uma boa noite. Tinha que dar um basta, né? Porque não pode dar espaço para esse tipo de negacionismo, para esse tipo de, como o Diego falou, esse tipo de tentativa de reescrever a história. Reescrever a história, exatamente. E esse deputado aí, além de ter demonstrado claramente tanto a questão do racismo quanto a questão da xenofobia, ele também tem um histórico de transfobia. E daí a gente pode pegar e ir para a reportagem lá do UOL, né, que vai contar ali quem é o ex-lutador antissocialista e brasileiro eleito deputado em Portugal, vai falar algumas das coisas que a gente já falou, outras coisas que a gente pode passar. Eu quero chegar ali na seção transfobia e negação do racismo. Parte da negação do racismo a gente já viu, né? A gente pode pegar aí para o terceiro parágrafo dessa seção, que vai nos contar ali que ele afirma que Portugal sofre com terrorismo LGBT e que o Chega, né, o partido dele, vai propor a exclusão da identidade do inferno nas escolas. No próximo parágrafo ele vai contar que na coroação da primeira mulher trans como Miss Portugal, ele desrespeitou a identidade de gênero dela e afirmou que o socialismo e sua agenda são um perigo para a sociedade. E ele criticou também uma homenagem a Gisberta Salsi Júnior, uma brasileira trans assassinada em Portugal em 2006, se referindo a ela como um homem, questionando por que uma rua em Porto ganharia seu nome. Então, além de tudo, ainda tem a questão da transfobia para jogar em cima disso. Eu só dizer aqui que eu achei lindo o que o Diego Sarza fez ali. E eu vou dizer que, assim, ele tem muita classe, porque se eu tivesse de cara com essa pessoa e ouvisse ele falando transfobia na minha cara, como ele estava falando racismo ali na cara do Sarza, eu não conseguiria ter essa classe e, assim, não me surpreende ver essa classe toda aí por parte do Sarza. E eu já vi ele tratar com a mesma classe em outros casos desse tipo, como numa entrevista que ele fez com o Daniel Zonshine, o embaixador de Israel no Brasil, que o cara negou na cara dele o que estava acontecendo em Gaza e ele conseguiu responder com a mesma classe.
lembro que, inclusive, eu até comentei no Twitter quando isso aconteceu, e o próprio Sarza me seguiu de volta e me respondeu dizendo parabéns, colega, e eu ganhei o dia com isso. Então, abração aí pro Sarza. Um grande abraço pro Diego Sarza. Conheci ele nos arredores do jornalismo de Curitiba. O que me lembra muito esse deputado, me lembra, não sei se vocês assistiram, um filme chamado Django Livre. Tinha um personagem, um mordomo, Stephen, que era o personagem do Samuel Jackson. E ele acabava sendo o mordomo e ajudante do seu senhorio a escravizar os outros negros, né? Então, me lembra esse paralelo com esse personagem, essas falas e essa atitude que o deputado brasileiro lá em Portugal tem adotado. Enfim, é algo que a gente tem que discutir porque esse tipo de invencionismo, esse tipo de tentativa de reescrever a história, esse tipo de negacionismo não pode passar barato, porque quanto mais eles tentam repetir isso, tem gente que começa a tomar como verdade, Sofia. Perfeito, perfeito. E eu queria pedir para a gente ir para o Clube do Fim, que Bora tem uns lá. comentários aqui que eu queria Hoje tem, hein? endereçar. Vamos lá. Clube do Fim no esse- ar. Vamos nessa, vou pôr até uma musiquinha aqui pro Clube do Fim. Clube do Fim, para quem não sabe, é o nosso grupo de apoiadores, né? Que a gente tem um grupo no Telegram específico lá, exclusivo para os nossos membros do canal. E também é um espaço que a gente usa aqui nos nossos cortes para conversar com o nosso público. E eu queria endereçar aqui os comentários da Keila e desculpa, eu não consigo definir seu gênero nem pelo nome e nem pela foto, mas é Calazar Al-Akrabi. Que as duas pessoas me apontaram algo aqui que para mim passou batido, né? Que o deputado fala lá os Mamadous e Joacines, que eu passei a informação que eu obtive da imprensa, né? Que são nomes comuns de imigrantes africanos lá. Mas tanto o Keila quanto o Calazar me avisaram, Mamadou é uma das principais vozes antirracistas nesse momento. Keila, que inclusive avisou a gente que é de Coimbra, né? Quando a gente perguntou se tinha gente de Portugal. E Calazar também falou, né? Também são nomes de ativistas conhecidos, Mamadou Ba e Joacine Catar. Então vocês veem, Clube do Fim também é informação, porque nós temos aqui um público muito bem informado que nos ajuda aqui quando a gente deixa passar alguma coisinha. Muito obrigado, Keila, muito obrigado, Calazar. Perfeitamente. Esse foi o nosso Clube do Fim. Você também pode fazer parte do Clube do Fim. Como? Na tela para você, QR Code para você se tornar membro do Meteoro, receber conteúdos exclusivos, bater um papo com a gente do Meteoro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.